Bom dia, sétimo ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, opinião de especialista, né? Lembrando que nós começamos aí a falar da pandemia dos games e hoje nós vamos continuar um pouquinho com esse assunto, ok? Objetivos da aula, próximo slide. Refletir sobre as formas com que as ideias são organizadas no texto e analisar a construção do texto na resposta da especialista. Então, pode voltar para mim. Vejam só, hoje, né, como opinião de especialista, eu trouxe para vocês uma convidada, né, muito especial, além de especialista, a psicóloga Fabiola Nascimento. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar falando de um tema tão atual, uma ferramenta que a gente utiliza muito para inúmeros objetivos, né? Então, tem aí pontos de atenção que é o que a gente vai conversar hoje. Vai ser muito boa a nossa conversa, Com viu? certeza. Vários deram lá uma curtida no assunto, em ter uma especialista, Sim. Né? E daqui a pouco vocês vão verificar que nós colocamos, essa aula foi produzida pela professora Elaine, né? E eu é que estou conduzindo por conta de ter uma convidada aqui, aí eu pedi para ficar, mas foi produzida pela Pro Elaine, está dentro do material Aprender Sempre, né? Então, prestem atenção. Há um refletindo primeiro, mas depois a gente vai falar da questão do argumento de autoridade. E a Fabiola está aqui exatamente para isso. Ela é o meu argumento de autoridade, é o nosso argumento de autoridade, ok? Aí a gente já vai falar sobre isso. Vamos para o refletindo primeiro. Vou dar 2 minutinhos para vocês. Então, primeira questão, qual a importância dos jogos na nossa vida cotidiana? E a segunda, quais estratégias podemos utilizar para fortalecermos uma ideia? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. Coloquem como se fosse 1, a importância dos jogos, e 2, a questão das estratégias. Vamos lá, 2 minutinhos. Bom, vamos lá. A Pro Emanuela colocou trabalhar o raciocínio, então a importância dos jogos na vida cotidiana, né? A Pro Ana Lúcia colocou faz bem para a saúde física e mental. A Ana Beatriz, da Pro Marli, colocou entretenimento. A Pro Agla, acho que é isso, também colocou entretenimento. A Eloá, da Pro Juliana, colocou se divertir.
O Luiz colocou, eu passo meu tempo. O Murilo da ProSandra colocou aprender a perder e a vencer e diversão, né? Nos divertirmos. O João Vitor da Prodenise colocou a questão do argumento, aí já falou para a segunda. Para a primeira, antes da primeira. Fabíola, tem alguma que você separou? Da Proelaine Cris, ela fala, dependendo do jogo, pode ser bom para o seu aprendizado e para exercitar o cérebro. De fato, realmente o jogo ele tem esse objetivo, os aspectos positivos, né? Que é exercitar o cérebro, é despertar várias formas de conhecimento, do nosso até próprio autoconhecimento. Então, sim, ele tem esse aspecto e esse objetivo e é muito significativo. Muito bom. Eu peguei uma outra aqui também da Prorita. Ela colocou assim, ajudam a como lidar e seguir regras. Também uma coisa legal, né? Não existe assim, você não consegue participar de um jogo se você não segue as regras. Sim. Né? Não vai dar certo. E de uma forma lúdica. Você segue regras de uma forma lúdica. Exatamente. Né? E da mesma forma que foi colocado, você aprende a vencer e a perder. Embora eu vou te fazer uma pergunta agora. Nesse aprender a vencer e a perder, eu não sei se esses de agora, eu não costumo jogar, se você tem como desligar e voltar do começo, porque também tinha uma questão assim, eu li em algum lugar, em algum momento, essa questão de o videogame. Você jogar o videogame é diferente de você estar participando, pensando em ganhar e perder, tá? Uhum. De um outro jogo, no coletivo ou no individual, onde você não pode parar se você sentir que está perdendo, sabe? Resetar lá e começar. Sim. Né? O videogame você tem, acho que, essa possibilidade. Né? Então, esse perder e vencer é diferente. Sim. Né? Também da realidade. O que você poderia falar dessa questão? Sim, eu acho que a gente aprende um pouco com a frustração, né? O fato de não estar ganhando gera em mim um sentimento de ansiedade. Poxa, eu não estou ganhando, o que eu faço com isso? Eu vou pensar em estratégias para que eu comece, então, a ganhar, né? Ou não necessariamente ganhar, mas ter elementos para compreender qual é a sacada do jogo. Então, eu vou elaborar isso. A frustração, ela faz parte do nosso crescimento. Então, acho que o jogo, ele tem muito esse objetivo de a gente lidar com as coisas que a gente normalmente não consegue verbalizar. Então, através do jogo, pode ser uma comunicação. Eu sei que isso está me gerando um sentimento de angústia, mas ao mesmo tempo eu estou sabendo lidar, porque eu estou reconhecendo isso como parte de mim. Eu peguei uma aqui também, a Vitória da Proviviane falou, são importantes para aprender, né? Muito legal. Quando eles mesmos já chegam a essa conclusão, né? Do que seja importante. Então, você acabou de endossar até o que eles mesmos já estão dizendo, né? Sobre a questão da frustração. Sim. Muito bom isso. Agora vamos ver aqui em relação ao argumento. Bom, a professora Vera colocou ajudando a disciplina. Deixa eu ver. Trabalhar a Elda colocou trabalhar as competências socioemocionais como a tolerância e a frustração. Legal também colocar tolerância. Aprender estratégias de desenvolvimento da criatividade. Muito legal isso. Acho que eles ficaram mais com a primeira do que com a segunda, né? A segunda aí era a questão das estratégias, de como você mantém, né? Deixa eu pegar aqui. Para fortalecer uma ideia, né? Então, você precisa, para fortalecer uma ideia, você precisa apresentar argumentos, que é o que vai sustentar aí sua opinião. Então, tudo que nós falamos aqui agora, principalmente a Fabíola, ela tem argumentos para sustentar o que está dizendo, né? Eu posso falar, como eu disse, eu li em algum lugar e tal, mas, não que eu não tenha argumentos, mas o meu argumento não é de autoridade, porque o espaço, né, a função social que eu ocupo é a de professora. A função social que a Fabíola ocupa é a de especialista, é a de psicóloga. Então, quando eu falo baseada em leituras, de
quaisquer textos e leitura de mundo, leitura de situações. A Fabíola não só fala partindo de todas essas leituras, que aliás é o que você mais faz, né? É a leitura de mundo, a leitura de tudo, né? A leitura da situação, a leitura do comportamento, né? O que leva a pessoa às vezes buscar algo, porque a serviço do que está isso, né? Que sentimento é esse que me mobiliza, desculpa, a buscar algo, às vezes, em excesso. Sim. Né? E ela não só, ela fala tudo isso, mas com a bagagem técnica, né, dos estudos dela que são relacionados à psicologia, né? Eu vou falar de forma assim, como se eu fosse mais ouvinte do que outra coisa, né? Então vamos lá. Argumentação, ideias em sua leitura, tá? A Prodilma colocou. Então vamos lá. Próximo slide. O conceituando, que é o argumento de autoridade, então. É um mecanismo utilizado em textos argumentativos, sejam orais ou escritos, para fortalecer um determinado ponto de vista ou uma opinião. Tal recurso acrescenta veracidade às informações utilizadas pelo locutor do texto, uma vez que quem fala utiliza dados de um especialista no assunto em discussão. Então, hoje eu estou usando a Fabíola, né? O meu argumento de autoridade é a Fabíola. Vamos lá, próximo slide. Criando hipóteses, então. Nós temos, a lição 6 do caderno Aprender Sempre, essa que nós estamos fazendo hoje, tá? Então, leia o título abaixo e crie hipóteses sobre canal aberto. Qual será o assunto tratado no texto? E qual o possível gênero textual do texto a que o título se refere? Aí justifique. Então, de uma forma simples, vou dar aí para vocês 1 minuto e meio. Tentem responder essas duas aí como se fosse uma pergunta só. O assunto e o título a que se refere, né? Qual seria o possível gênero para esse título? Vamos lá. 1 minuto e meio. Vamos lá. Alguém perguntou a página do Aprender Sempre. Páginas 22 e 23, ok? O Gabriel, da Pronádia, colocou sobre redes televisivas de canais. E letra B, reportagem. A Vitória colocou na A, ela colocou não sei, na B ela colocou reportagem. A Kathleen, da ProSueli, colocou canais de televisão. O Samuel da Profabiana colocou um canal aberto para todos, talvez. Então, vamos lá. Na verdade, o que a gente tem aí, né? É uma sessão de leitores, então, esse canal aberto é onde o leitor pode fazer uma pergunta para o veículo, então, que aqui é o Jornal Joca. Então, vamos lá, nas entrelinhas do texto, ó. Leia o texto a seguir retirado do Jornal Joca, da sessão em que os leitores podem fazer perguntas, né? Então, uma coluna aí do leitor. Canal aberto. Pergunta. Minha mãe fica o tempo todo reclamando que eu não saio do videogame, mas eu digo para ela que não tenho vontade de fazer outras coisas. Podem me ajudar? Então, Victor, 10 anos. E a resposta, então,
Oi, Victor. Jogar videogame é uma atividade prazerosa mesmo, mas ela pode se tornar meio viciante. Quando só ele dá prazer, é importante ficar atento, porque passou do ponto. Qualquer atividade que passa a ser a única fonte de satisfação será um problema. Então vamos lá. Agora chegamos à questão, né, Fabíola? Aqui tem 2 pontos, né? A questão do viciante, né? Quando esse excesso está muito presente. Então, o que está apontando, sinalizando, ponto de atenção nisso? Por que será que eu, sem perceber, estou permitindo que isso comprometa as minhas atividades de vida diária? Eu não consigo reconhecer outras coisas também que podem ser prazerosas na minha vida, né? Então, eu acho que esse é o ponto de atenção. O que a gente pensa a respeito do uso excessivo? Tudo que é excesso, né, uma frase que a gente escuta muito, esconde uma falta. O excesso, ele pode ser uma questão, um sintoma. Pode ser que tenha algo por trás disso. Então, é interessante os pais estarem atentos quando eles percebem que os filhos estão usando demais esse recurso, essa ferramenta. Então, pode estar a serviço de alguma outra coisa que não está sendo comunicada. Então, é importante que os pais estabeleçam horários, estratégias combinados, porque eu acho que o combinado é sempre uma coisa que traz um ganho muito grande para a pessoa que joga, para o aluno. Porque assim, a gente está falando do aluno, mas a gente também pode pensar no adulto, no adolescente e tudo mais. Então, quais são os combinados? Olha, depois que você terminar, então, a sua lição de casa, você pode ficar 2 horas jogando, combinado? Então, quer dizer, você não deixou de fazer algo que está no seu cotidiano e jogou. Então, você está tendo o limite para isso. Aí, aos poucos, você vai incorporando isso na sua rotina. Não, o excesso deixa de acontecer e começa a entrar dentro de um fluxo normal. Aí passa, de fato, a ser um entretenimento, como eles colocaram aqui. Exatamente. Né? Então, quando você falou que há alguma coisa por trás disso, né? Sim. Que você falou que isso seria um sintoma, eu poderia dizer, assim, eu estou falando legalmente, que isso seria uma fuga? É um mecanismo de defesa que a gente usa, né? Todos nós temos os nossos mecanismos à disposição. Basta saber como a gente usar, como reconhecer que isso está sendo, de fato, um mecanismo de fuga para alguma outra coisa. Por isso que é importante a gente ter um ponto de atenção aí com os pais, a família, nesse processo. Nós estamos falando para vocês, né, 7º ano, mas essa semana mesmo, vindo para cá, eu ouvi, eu estava ouvindo rádio e um ouvinte ligou para a rádio e perguntou para a psicóloga, né, como ela poderia ajudá-lo, porque ele, adulto, Fabíola, ele tem deixado de trabalhar para jogar. Então, o que nós estamos falando com vocês não significa que nós estamos dizendo que só aconteça isso com os adolescentes, com os jovens. Não, os adultos também têm passado por isso. Sim, né? Realmente, porque a gente está num momento assim muito delicado. O que está fácil para distração acaba sendo um jogo, as redes sociais, mas a gente tem que estar atento para que isso não comprometa as nossas atividades, os nossos compromissos, porque isso traz um prejuízo muito grande. Então, aquilo que a gente falou no começo, tem os aspectos positivos, mas eles podem deixar de existir no momento em que eu excedo isso na minha rotina. E aí, quando a gente fala de exceder, de excesso, né, Fabíola? Eu também vou falar legalmente e você complementa. Nós estamos falando de qualquer situação, de qualquer prática em excesso. Sim. Né? Não somente jogar um videogame. Né? Qualquer prática em excesso vai te causar um problema, né? Sim. Você vai ter um saldo negativo também nisso. Né? A gente tem que pensar na nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas. Né? O que a gente está escolhendo para a nossa vida quando a gente ultrapassa algumas tarefas. Então, por exemplo, jogar ou
de repente comer. Então, tudo tem a causa, né? A ação e a reação, é a consequência daquilo. Então, é importante a gente estar atento aí nesse sentido. Embora, né, nós estejamos falando isso, sabendo, né, você já colocou na nossa situação de pandemia, né, que você falou, o que a gente tem conseguido fazer, o que vocês têm conseguido fazer, né, a interação, então, pela internet, a interação por meio de jogos, mas que isso, então, não pode ser o principal do seu dia, né? Ele precisa estar dentro da sua rotina, né? Um complemento, né? Aquilo que complementa, porque aí você tem um ganho, porque quando você excede, você fica prejudicado, tem prejuízos em outras áreas, né? A gente não está falando só na área de habilidades de vida diária, mas a gente está falando de emocional, intelectual, comportamental, né? Então tem bastante coisa envolvida. Você vê em apenas uma... um assunto que parece simples de ser resolvido até, né? Não pense que é só a bronca. Li algum que falou, minha mãe briga sempre comigo, né? Então, ouçam. Estou falando agora enquanto mãe. Porque se a mãe está brigando é porque tem alguma coisa em excesso aí. É, né? Verdade. E nós, eu estou falando como mãe agora, nós é que precisamos ficar de olho e colocar limites nisso. Então, vocês vão brigar conosco? Vão, mas não tem problema. Sim. Lá na frente vocês vão entender o motivo pelo qual nós brigamos e nós colocamos aí limites, né, Fabiola? A Pro Maria Lúcia colocou aqui, se o jogo for a profissão da pessoa. Então, ela já tem um preparo, né, para isso. Ela se preparou em todos os aspectos para jogar. Ela vai jogar com o objetivo de ter um rendimento profissional. Sim. Ela não está jogando a serviço de uma distração, de um entretenimento. Ela está jogando porque aquilo faz parte do compromisso dela com a vida, né? Então, até porque foi até bom a professora ter colocado esse assunto, porque o ano passado eu trouxe um ex-aluno que acabou entrando para esse mundo dos games. Ele faz as lives dele, mas ele trouxe também a informação de que, primeiro, eles têm, os profissionais, eles têm uma equipe multidisciplinar que eu acompanho. Sim. Né? Então, eles têm os psicólogos, os nutricionistas. Então, ok, isso é para um determinado... ele é um atleta, né? Ele é profissional. Então, ele já sabe... aquilo é o dia dele. Sim. É diferente de você usar, então, como você falou, o jogo por um simples entretenimento. O que era entretenimento passou a ser o principal da sua vida, que você deixa de comer, você deixa de conversar com as pessoas, você deixa de fazer a sua higiene, aí ficou complicado. É verdade. É importante a gente ter isso no nosso radar, que nada que comprometa as nossas relações interpessoais e as nossas tarefas nesse excesso. Então, cabe balancear um pouco, dar um olhar. Quando você está sentindo que você está excedendo, então, peraí, deixa eu voltar, fazer uma outra coisa e depois, de novo, eu retomo aquele jogo em um outro momento. Aquela pausa até para o próprio cérebro é importante. Quando você fica muito, estudando muito, você já não está mais captando, né? Você acaba... Parece que entrou num automático, né? Exatamente, entrou no automático. Então, quando você sai, e tem técnicas muito atuais hoje para lidar com isso, aí você sai de cena, vai ao toalete, toma uma água, faz alguma coisa, depois você volta, é como se recomeçasse. Então, agora eu posso recomeçar, né? Grandes empresas têm feito isso, né? Tem colocado uma mesa, por exemplo, sei lá, de tênis de mesa, né? Para jogar tênis de mesa, num determinado momento, o funcionário dá uma paradinha, joga um pouquinho e volta, né? Para dar uma refrescada aí na criatividade, né? Para o rendimento ser melhor, né? Mas precisa tomar cuidado. Com certeza. Precisa tomar cuidado. Bom, nas entrelinhas do texto, olha só, para mudar isso, você terá que se esforçar para fazer outras coisas e aos poucos resgatar o prazer com outras atividades. Tudo que
a Fabíola tem falado para nós aqui, hein? É muito importante diversificar games, atividades físicas, leituras, convívio social, brincadeiras e momentos de não fazer nada, que também é bem gostoso não fazer nada, né? Nosso cérebro, às vezes, precisa de uma ajuda para entender que nem sempre o que ele mais pede é o melhor para nós. Boa essa última aí, né? É muito boa, exatamente. A gente aprender a fazer escolhas para a nossa vida emocional é muito importante, porque é o autorreconhecimento. Se eu estou numa situação em que aquilo está sinalizando para mim que eu estou tendo uma perda, então quando eu reconheço isso em mim, eu consigo fazer diferente, né? Sim. E como que isso é feito? Através de tudo isso, eu fazendo escolhas, voltando até no começo que a gente estava falando, eu fiz um combinado com os meus pais, eu fiz um combinado comigo mesmo, então o que eu estou levando, né, para essa situação de mim? O que eu combinei, o que eu me comprometi a fazer e que eu estou deixando de fazer em algum momento? Então, eu vou retomar isso e vou, então, voltar aos meus combinados, às minhas regras e um número de horas ok na frente do videogame. Muito bom. Fabíola, olha, nós poderíamos ficar aqui mais tempo, hein? Com Muita certeza. coisa para falar, mas o nosso tempo já acabou, gente. Olha que curtinho isso. Mas, Fabíola, muito obrigada. Você precisa voltar outra vez, hein? Ah, sim, com certeza. Precisa vir novamente aqui para a gente continuar esse papo. Tá bom, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, 7º ano, professores e alunos. Avaliem a nossa aula. Não conseguimos, eu tinha mais alguma coisinha para falar. Mas não tem problema, foi muito legal. Beijo para vocês e até amanhã.